Fala aí, minhas criaturinhas adoráveis do meu pântano dourado, com vocês? Tirem as crianças da sala e vamos para mais uma baixaria. Marcos Vasconcelos aqui. Marco Miguel aqui também. E esse é o nosso canal Separando as Coisas, hoje com mais um vídeo. Olha nesse Pra você furinho. olhar no furinho. Não, vai. Vamos aqui? Então olha no buraquinho. Isso. Hoje, então, mais um vídeo do nosso canal Separando as Coisas. Já curtiu o canal? Já falou bem da gente? Já fez a sua inscrição? Já ligou pra sua tia pra fazer a inscrição? Aquele amigo teu, fala da gente aí. Então, aquela pausa básica para você fazer a inscrição, caso ainda não tenha feito. Minha cara de mal. Pronto, feita a inscrição. Do que falaremos hoje, Marco Miguel? Vasconcelos, tem um assunto que tá detonando no YouTube e o pessoal compartilhando muitas coisas, Certo. às vezes sem conhecer. Porque o problema não é aquilo que você compartilha, mas é aquilo que você compartilha com uma mensagem muitas vezes equivocada. Exatamente. E a pergunta de hoje não é do tanque de guerra em Não. buzina, não. Não vai ser aquela do pernilongo? Depois dessa do pernilongo, fica pro próximo vídeo, Então porque tá hoje a bom. pergunta é Hoje a pergunta é séria. interessante. Mas a do pernilongo é interessante. Depois a gente vê no pernilongo, Então tá bom. porque senão a gente fica sem assunto para esse vídeo aqui. Ah, é verdade. Então, Beleza. vamos. Tá. Então é o seguinte, meu amigo Marcos Vasconcelos, Diga lá, meu amigo Marco Miguel. eu vejo muito o compartilhamento de Sérgio Moro, candidato a presidente da República, conclamando, chamando o Sérgio Moro a ser presidente da República. Pergunto, no cenário atual, no cenário Certo. jurídico, na situação jurídica atual, sim ou não, Sérgio Moro pode ser candidato a presidente da República? Respondendo a pergunta de forma objetiva, Responda sério, porque ele pode mandar prender a gente se você falar coisa errada, hein? estou falando sério. Então, Objetivamente, então, enquanto eu falo, come uma maçã. calma, tá? Não, maçã faz mal. Maçã, então depois você come uma maçã. Vou comer cavalo. Pessoal, respondendo, não, obrigado. Objetivamente, tá? Não pode. Hoje, enquanto ele for juiz, magistrado, ele não pode se candidatar ao cargo de presidente da República ou a qualquer outro cargo eletivo, nem para vereador do município lá dele ele pode ser. Aí você vai perguntar, por que não? Por que não? Tem que perguntar isso que sim. Por que não? Por uma razão muito simples. Ele, como juiz, ele tem algumas vedações que estão colocadas na Constituição. Uma das vedações que a Constituição coloca para o juiz é a vedação de exercer atividade político-partidária. Então o juiz ele está proibido, é vedado a ele, juiz, exercer atividade político-partidária. E a atividade político-partidária, né? Pergunta. A Constituição Federal fala que é verdade, né? A atividade político-partidária. Para o juiz, exatamente. Pro juiz. Tem alguma exceção? Na regra lá da Constituição, ela apresenta alguma exceção? Para o juiz, não. Não. Beleza. Tá, o juiz é vedado realmente ele ter qualquer atividade político-partidária e como para você se candidatar a um cargo você precisa ter filiação partidária, como o juiz não pode ter atividade político-partidária, ele, enquanto magistrado, não pode, portanto, concorrer a qualquer cargo eletivo, seja vereador, prefeito e presidente. Então não pode. Deputado pode? Também não. Senador? Nem senador. Deputado nada. federal? Não. Deputado estadual? Também não. Deputado distrital? Não, também. Então não pode. Nenhum cargo eletivo, porque como ele não pode se filiar a partido, ele não pode ter atividade político-partidária, ele, portanto, não pode disputar cargo eletivo. Agora, em qual circunstância, o que ele deveria fazer, caso ele resolva sair candidato a presidente, a governador, ou a prefeito, ou a vereador, qual seria a única chance, o que ele deveria fazer para ter para ter a chance de concorrer a algum cargo eletivo? Beleza. Se ele quiser concorrer a um cargo eletivo, primeira coisa, ele tem que fazer o que nós chamamos de desincompatibilização do cargo. Ou seja, ou ele se aposenta, se ele puder se aposentar, enfim, ou ele pede exoneração, se ele pede para sair. Ele vai lá ao 02, pede para sair, ele fala, não quero mais, deixo de ser juiz,
ele então pode. Então, para isso, essa é a questão importante, Marco. Ele tem que deixar de ser juiz. Então ele tem que ser desligado Ele definitivamente. tem que ser desligado do cargo de juiz. Licença não adianta. Não é licença, tá? Ou ele se aposenta, ou ele pede exoneração do cara, que ele pedir para sair. Ele tem que realmente sair do cargo. Ou porque se aposentou, ou porque pediu a exoneração. Tá? Esse termo técnico, pedir exoneração, porque no serviço público, servidor não pede demissão, servidor pede exoneração. Então ele tem que pedir ou a exoneração ou se aposentar. Ou seja, ele não pode mais ter qualquer vínculo com a magistratura. Então, aí ele pode. Então quando o Capitão Nascimento ficava pede para sair, ele deveria falar pede exoneração? Exatamente. Com tapa na cara e tudo, pede exoneração. Beleza, mas só já que a gente está entrando nesse assunto, sim, a mesma coisa aconteceu na época do julgamento do Mensalão, quando o Joaquim Barbosa, que era o relator, né? O Joaquim Barbosa ele foi o relator. Era o relator do processo contra o Mensalão, começou aí um movimento para o Joaquim Barbosa ser candidato a presidente da República, até porque era próximo mesmo ao período eleitoral. Exatamente. Hoje, o Joaquim Barbosa, ele pode ser candidato a presidente da República? Hoje ele pode. Por quê? Porque ele já não está mais como ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal é um magistrado. Ou seja, é um juiz, mas que fica no Supremo. Então é chamado de ministro, mas é um magistrado. No fundo é um juiz. Portanto, o ministro do Supremo também não pode exercer atividade político-partidária. Portanto, a época em que ele era ministro do Supremo, Joaquim Barbosa não poderia disputar qualquer cargo eletivo. Hoje, como ele saiu do Supremo Tribunal Federal, ele não é mais ministro do Supremo, ele então pode, hoje, tranquilamente, candidatar-se a um cargo eletivo, obviamente, desde que ele cumpra outros requisitos previstos em lei. Mas, como ele não é mais juiz, este impedimento de se candidatar por ser juiz ele não tem mais, porque ele já não está na função. Aí ele vai ter que cumprir outros requisitos aí. Como qualquer outro candidato. Mas como qualquer outro candidato. Filiação partidária. O que ser exigido de mim, do Marco, de qualquer outro que tivesse essa pretensão. Isso. É que nós não temos. Eu sou... Você tem? Não. Eu também não. Ruim por ruim, votem em mim. Mas não era isso que eu queria falar. Outra coisa, então, fechamos... Vosta por vosta, vote no Costa. Marcos Vasconcelos Costa. É o seguinte, então só para a gente fechar aqui a ideia, então quando você compartilha um link, Sérgio Moro para presidente, para deputado, alguma coisa nesse sentido, isso só vai ocorrer, só vai poder, né, ter essa possibilidade se ele pedir a exoneração ou se ele já tiver cumprido o tempo e aposentado, né? Pedir a aposentadoria. Então, muito cuidado aí nas campanhas para a gente não ficar, às vezes, compartilhando coisas que tecnicamente são inviáveis. E só para a gente fechar o vídeo, diga. Você vai prestar o concurso para juiz do STF? Você ministro do STF? Concurso não, porque não tem concurso. Não tem concurso para ser ministro. O ministro do Supremo, eu sempre brinco que para ser um ministro do Supremo basta ter QI. Quem indica? Truta do presidente. É indicação do presidente da República. O presidente faz a indicação, o Senado Federal aprova o nome, pelo que nós chamamos de maioria absoluta, ou seja, Senado. mais da metade do Senado aprova o nome. O presidente, então, faz a nomeação para o cargo. Então esquece essa coisa, vão prestar concurso para ser ministro do Supremo. Não vai. Não tem. É indicação do presidente com aprovação do Senado. E aí o Senado aprovando, o presidente mesmo da República faz a nomeação para o cargo, Marco Miguel. Mas tem alguns requisitos básicos, né? Não, tem os requisitos constitucionais. Sim. A Constituição fala que para ser indicado para o Supremo tem que ser brasileiro nato. Você é brasileiro nato? Eu sou. Que é o brasileiro de nascimento. Eu sempre brinco que é quem não teve escolha. Sim. O brasileiro de nascimento tem que ser brasileiro nato, tem que ter mais de 35 e menos de 65 anos. Você pode ser? Eu posso. Eu não posso. Você também. Tenho mais de 65, não. Não. Maiores de 35 e menores de 65 anos de idade.
tem que ter notável saber jurídico. Vasconcelos é o exemplo. Mas isso aí não leva tão a sério não, tá? Vamos falar que tem que ter notável Saber jurídico e reputação ilibada. Esse Mas também, precisa você ser... também não pensa. Não precisa ser aquela coisa ilibada. O que é ilibada? O que é ilibada? O que é ilibada? Ilibada é aquela reputação sem máculas. Ajudou? O cara o cara tem uma... Reputação ilibada é o cara que não tem nada que o desabone, não é? Ele é um cara decente, um cara honesto, um bonito. cara... Não, bonito não. Bonito não? Não. Não. Mas então, ó. Então não precisa ser ilibada. E tem que ter aprovação no Senado por maioria absoluta. Exatamente. Então, para fechar, brasileiro nato, maior de 35 e menor de 65 anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada. Certo? Idoneidade moral, né? Isso. Agora tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Aí o presidente vai nomeá-lo e toma posse pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Gostaram do vídeo? Fechou? Deixa aí o seu comentário, o que você achou. Se você gostou, curte. Se você não gostou, curte Curte do mesmo mesmo assim, jeito. sempre colocar a mãozinha pra cima. É. Se for pra botar a mãozinha pra baixo, E enfia em todo lugar. Vamos lá. Tchau. põe Tchau. na orelha. Tchau. 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 Depois...